Sejam bem-vindos ao Desperta Talentos. Eu sou a Tássia Tages, consultora de negócios e gestora de pessoas, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é o que impede o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Primeiro nós vamos falar o que é o desenvolvimento, porque é muito importante. Hoje a gente fala assim: não, Tássia, eu sei o que é o desenvolvimento, não precisa me explicar, eu sei o que é isso, eu sei o que significa. ok, não custa nada lembrar e trazer à luz a sua essência, né, da origem dessa palavra, para a gente poder trazer para algo simples também. Porque se é uma incógnita, se é uma dúvida de como fazer esse processo de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, que isso realmente está impedindo que você execute essa área que é de extrema importância na organização, para você ter os resultados que você espera, então a gente precisa também lembrar que todas essas coisas, né, tem grandes segredos, grandes códigos na própria origem, né, no próprio nome, na própria forma com que ela foi criada. Então, eu vou ler aqui para você, porque eu anotei para ficar fácil, né, da gente poder também memorizar. E ela vem de desenvolver, que descreve um ato de desenrolar, permitir a saída ou aparecimento de algo que estava tolhido. E o que seria tolhido? É aquilo que não tem capacidade de se movimentar. E aí, né, que se forma pelo prefixo des, que vem de oposição, e mais envolver, né, que esta, por sua vez, veio do latim volvere, que quer dizer rolar, fazer, girar. Então, esse desenvolvimento, que vem de oposição, mais envolver, ele já nos mostra a importância, porque se a gente não desenvolve, a pessoa ela fica travada. Ela não vai conseguir dar além. Isso tudo no decorrer desse conteúdo, nós vamos desmistificar também, né, esse processo, que ele não é tão difícil. Na verdade, ele é muito mais simples do que você imagina, e ele você não tem que fazer grandes investimentos. O que você precisa de fato é acreditar e ter essa consciência, esse mindset, essa nova mentalidade, esses novos drives mentais que te mostra todos os dias a importância que nós precisamos ter nessa observação de talentos, de desenvolver pessoas. Então, ressaltando para você, não podemos deixar pessoas tolhidas, ou seja, paralisadas nesse processo. Se existe talentos parados na tua organização, as pessoas não se movimentam, elas não dão nada além, né? O over delivery, a entrega além, elas estão sempre naquele mesmo lugar, elas não saem daquilo ali. E quando saem, eu tenho que cobrar muito, e mesmo assim é por processos muito pequenos, né, muito minuciosos ali, não é aquele grande resultado que eu espero. E você vai descobrir por que e como, né, trabalhar todos esses processos, né, entendendo as diferenças, entendendo um pouco sobre pessoas. Então fica ligado aqui, porque nós vamos falar um pouquinho, né, de cada essência dessa importância, né, de desenvolver aquilo que está te impedindo de desenvolver esses talentos dentro da organização. Então, primeiro nós já falamos aí do que seria a palavra desenvolver. Nós vamos falar sobre o que é ser profissional, porque a gente está falando sobre desenvolvimento profissional, fazendo a junção de duas palavras bases com a base de uma construção, ainda vinculado ao tema anterior. Profissional, ele vem de profitere, declarar em público, e formado por pro, né, à frente dos outros. Depois vem fatere, reconhecer, confessar. Eu até estava lendo a respeito também. E frater vem até de fraternal, vem de paternidade. E isso é muito louco se a gente parar para pensar, né? Porque esses dias nós estávamos comentando aqui, profissionais da área também falando, e vendo outras pessoas, né, na nossa nação, aqui no Brasil, e até de outras nações que já falaram a importância de pessoas que geram marcas em nós, que são figuras importantes como da paternidade, e quanto elas deixam drives instalados, né, e o quanto elas têm participação desse desenvolvimento na vida, né, de uma criança, de um adulto, enfim. Aquele que é líder, ele sempre deixa marcas muito bem estabelecidas. E o profissional, né, que é aquele que ele é técnico, aquele que profere, ou seja, aquele que tem a palavra, vem de proferir. Então, aquele que tem a palavra, né, vem de professor também. Tem essa pegada, né, do professor. Então, é aquele que vai mentorear, é aquele que vai ensinar,
aquele que vai proferir, vai liberar. Ele é um profissional, ou seja, ele é um mestre na área. Ele pegou um assunto, ele domina esse assunto ao ponto de replicar. Esse é o profissional que todos esperam ter ao lado. Profissionais que multipliquem talentos, profissionais que não guardem só para si, profissionais leais, né? Desenvolver talentos, desenvolver profissionais, caminhar nessa escala crescente que todos os dias tem uma novidade pautada em resultados, uma novidade que vai trazer um novo tempo para o negócio, que vai ser escalável, vai ser exponencial e por aí vai. Então é muito importante você saber a origem dessas palavras, né, do desenvolver, que é desenrolar, ou seja, sair desse lugar de não movimentação, de parado, né, de inflexível, né, e se tornar flexível, amplo, exponencial, com uma escalada crescente, e o lado profissional, que vem de uma habilidade de proferir, né, que vem do verbo sim, de liberar algo, de replicar algo, né? Um profissional no qual ele caminha com o líder, com o dono do negócio, e ele consegue perfeitamente replicar aquela visão, aquela missão, aquele valor da empresa. Esse é o profissional, o perfil, né, daquele colaborador ou daquele parceiro que trabalha junto com você, que muitos esperam ter ao lado. E aí aqui eu coloquei também para a gente falar sobre a diferença do desenvolvimento pessoal e do profissional. E a minha pergunta para você é, você acredita que existe essa diferença? Nós sendo os únicos, né? Nós somos únicos, então é muito difícil, né? A gente ouve muito falar, tem que separar o pessoal do profissional e tal. Você tem que saber diferenciar. Sim, às vezes isso é possível, mas na maior parte das vezes não. Você é um ser único. Não tem como separar, dividir ao meio, né? Deixar a Tássia emocional 100%, de forma parcial, isso é possível ali, né? Porque, afinal de contas, é um lado espiritual, é um lado emocional, mental, social, psicológico e por aí vai. Então, nós precisamos também entender essas diferenças para escalando as próximas questões que são colocadas na mesa de um gestor de pessoas, né? Na mesa de um consultor de negócios que quer resolver ali os seus problemas que estão acontecendo, porque tudo tem pessoas, então eu preciso saber lidar com gente todo o tempo. Pessoas são desafios porque elas são totalmente diferentes uma das outras. E você vai descobrir como lidar, né? E por que você tem passado essa dificuldade, muitas vezes, de desenvolver essas pessoas, né? O que te impede de desenvolver as pessoas na empresa, né? Para você poder crescer. Então, vamos ver aqui, ó, a diferença do desenvolvimento pessoal e profissional. Desde muito cedo, nós aprendemos que sempre devemos nos adaptar a cada situação. E isso também vale para a diferença entre trabalho e vida privada. Por isso, para entendermos a diferença entre desenvolvimento pessoal e profissional, precisamos separar cada ambiente e apresentar seus respectivos contextos. Desenvolvimento profissional está relacionado ao aumento do conhecimento e aprimoramento da carreira, tal qual a obtenção de competências e habilidades que o ajudarão a ser um profissional mais qualificado. Já o desenvolvimento pessoal, por outro lado, se refere ao crescimento como um todo e contempla a busca contínua por evolução nos aspectos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, comportamental e melhoria das relações afetivas, familiares e interpessoais. Por que eu anotei isso aqui e li para você? Para não se perder nenhuma palavra. Aqui deixou muito claro para você que existe sim essa diferença, tem uma diferença do desenvolvimento pessoal, existe já trabalhos específicos para dar continuidade à vida pessoal dos colaboradores, dos parceiros, as pessoas, e desenvolvimento profissional, que a gente está falando sobre habilidades, sobre competência, sobre a área que ela vai estar desempenhando ali dentro da empresa. Só que é muito interessante porque você não consegue entrar no nível 2 sem entrar no nível 1. Então nós que somos dessa área de gestão de pessoas, né, estudamos todo o ser, né, como um todo, em todas as áreas da vida, nós entendemos que tudo começa na área da saúde emocional. Muito do que se acarreta de problema no decorrer do dia a dia do trabalho, né, desde a hora que ela é contratada, que esse profissional é contratado, até o momento da demissão, a gente percebe ali, através das pesquisas, que tudo se dá por uma falta de análise e acompanhamento na base pessoal. Mas Tássia, eu não posso me envolver na vida pessoal do meu colaborador. Sim, de fato, você não precisa.
mas se você quiser ajudar e auxiliar, oferecendo ferramentas, né, conteúdos profissionais, você faz muito bem. Então aqui também fica uma dica para você, tem como, hoje existe várias ferramentas, metodologias, inclusive gratuitas, que você pode auxiliar o colaborador nesse trabalho de saúde emocional, ou você pode investir já num profissional, juntamente à tua empresa, para fornecer esse tipo de trabalho. E existe, pode ter certeza que tem. Olha, vou te dar uma dica muito preciosa. Existe profissionais hoje vinculados através de associações de diversas empresas. Eu vou dar um exemplo de uma aqui, que é o Sesc, né? No Brasil não é uma propaganda, mas é muito real. Que, por exemplo, tem pessoas que têm problemas acarretados à sua saúde, eles têm muita vontade de ter um acompanhamento nutricional. E de forma simbólica, hoje o Sesc oferece, né, também ali, com a taxa pequena, o nutricionista, dependendo da cidade, claro, estou dando um exemplo. Mas existem nutricionistas, estudantes que também fazem esse tipo de trabalho, mas a gente precisa pesquisar, fazer parcerias, né, para poder atrair isso que cuida da saúde, não só física, quanto emocional, intelectual, para investir de diversas formas na vida desse colaborador. Estou te dando só um exemplo, usei o Sesc, que tem ali academia, que tem pilates e tem hidroginástica, enfim, que vão trabalhar do físico ao emocional, né? Nós podemos encaminhar de acordo com a cultura, a religião de cada um, né, a sua escolha espiritual também, o encaminhamento para que essa pessoa possa ter um acompanhamento para a evolução, para crescimento, de acordo com o perfil dela, com a escolha dela, com a missão, visão e o valor dela. E aí, claro que são dicas, direcionamentos que você não precisa tratar como um psicólogo e nem deve, porque você não é um profissional da área. Mas não simplesmente abandonar e deixar como um descaso. Existe uma diferença, mas elas estão atreladas porque elas são um só. É o corpo, alma e espírito, né? E o corpo, as habilidades físicas, aquilo que vem do teu intelecto, é muito importante que você treine as suas habilidades, né, essas competências, extraia ali o melhor daquelas pessoas, mas sem deixar o outro lado simplesmente ignorado. Olha, isso não tem a ver comigo, isso eu não posso fazer nada, isso não é a minha área, isso não, né? Então eu precisava te explicar que ainda que existe diferenças, elas estão extremamente ligadas e tem muita coisa que a gente pode fazer a respeito como profissional da área, como donos de negócios, empreendedores que somos, né? Preocupados aí com essa geração que está cada dia mais desafiadora, diferente desafiadora, mas também muito mais acelerada, acelerando resultados e trazendo resultados com muito mais precisão e qualidade. Quais os tipos de perfis de maior e menor engajamento quanto ao desenvolvimento? As pessoas, elas não vêm prontas, a gente sabe disso, a gente sabe que elas não vêm. Embora elas tenham, né, algumas habilidades ali que a gente chama de habilidades naturais. Tem gente que diz que não existe habilidade natural. Eu acredito que sim, que a gente nasce sim, com algumas habilidades, mas de toda forma, aquilo que eu gosto e que é uma habilidade, ela só vai sendo aperfeiçoada à medida que eu vou dedicando, né? À medida que eu vou me envolvendo e acrescentando horas ali no meu dia a dia, investindo naquilo, então eu vou ficando muito bom, ou até mais do que muito bom, a gente vai falar sobre isso também, né? Elas precisam estar interessadas, né? Ou seja, fazer a parte delas e avançar nessas etapas seletivas naturais. Então, ainda que a gente sabe, né, que elas têm essas habilidades, nós podemos instigar isso mais, nós podemos ser facilitadores, né, desse processo de crescimento profissional. Então, existe sim um desafio e sobre pessoas que são mais bem engajadas e menos engajadas nesse processo de desenvolvimento, isso é super perceptível, a gente vê pessoas se desenvolvendo mais e outras menos, é um processo natural, mas quanto mais nós investimos e acreditamos em pessoas ao nosso redor, mais nós temos essa resposta. Muitas vezes elas vêm de ambientes onde tem muito descrédito. Então é importante que a gente comece a perceber que por trás daquelas pessoas feridas, apáticas, caladas, improdutivas, tem uma pessoa, um ser humano, que tem muita coisa boa para dar. Mas o que a gente de fato tem extraído dessas pessoas, né? Então também fica esse alerta, né? Que é uma pergunta muito comum hoje, se existe perfis mais e menos engajados nesse desenvolvimento e o que eu preciso me atentar. A dica é: não desvalorize ninguém e não deixe de investir em ninguém. Olha que teve já talentos que não deram nada, não davam nada e de repente deram tudo. E a gente até pode citar uns aqui agora mesmo para você lembrar, porque você já sabe, né? Muitos que se passaram na história, grandes cientistas, né, renomados no mundo, eram pessoas improváveis e que
se despertaram no seu dom principal, investiram toda a sua força nisso e ficaram excepcionais, ficaram de forma extraordinária, famosíssimos, né? E geraram grandes negócios, extremamente lucrativos e hoje comentados até os dias de hoje e vão continuar assim, pode ter certeza. E tudo isso você precisa entender, você precisa de fato ter o interesse de entender o PPH, que é o perfil profissional humano. E aí são etapas, que é um processo, né? E conhecimento, eu digo que todos os dias a gente precisa não se conformar. Falar, O que eu posso aprender de novo, né? Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, nós não sabemos de tudo, todos os dias a gente pode aprender algo novo. E ainda que tudo que eu falei aqui você já tem ouvido, se você escutar uma palavra diferente, que vai acrescentar, uma palavra que vai te despertar, que vai falar, uau, realmente isso me ativou para uma ação, para algo novo, e colocar em prática já vale a pena, já está valendo esse conteúdo para você, tá? Que seja relevante aí para você. Eu vou te dar um exemplo, na verdade, de perfis, já que a gente está falando de engajamento, né? Nós falamos da importância que tem pessoas que vão engajar mais, outras menos, isso é processo natural. Eu vou te explicar por quê, dentro desse entendimento de entender um pouco de perfil humano. Aqui eu vou citar 4 perfis dentro do DISC, que é o D da dominância, o I da influência, o C da cautela e o S da estabilidade, que nós estamos falando sobre 4 perfis. A gente tem aqui, por exemplo, Tassi, o que seria o perfil dominante dentro do que você está falando? Nós estamos falando sobre produtividade. Não tem como falar disso sem falar dessas competências, né? Desse perfil técnico, que a gente está falando sobre o lado profissional. Impossível falar dessas coisas sem colocar essa metodologia incrível que tem revolucionado o mundo e que tem surgido cada dia mais novos estudos de ciências humanas. E eu, inclusive, tenho a minha tese, tenho estudado, tenho criado metodologias, tenho estudado muito ciência de dados para poder entender comportamentos humanos e acredito sim que nós podemos acrescentar muita coisa, trazer novos estudos, né? Um novo olhar sobre a humanidade. Mas nós não podemos descartar aquilo que já foi revelado. Eu falo que aquilo que foi revelado é a luz. É como ir andando em pavilhões, a luz daquele momento ela é suficiente para você dar o próximo passo, entende? Então a gente vai falar sobre isso. Eu sou muito grata a todos os conhecimentos, tudo aquilo que veio para nós como herança, né, de uma forma tão abençoadora. E a dominância fala sobre aquela pessoa que ela é motivada por desafios, é aquela pessoa que ela é eficiente, eficaz naquilo que ela faz, onde o que ela busca é resultados. Há um perfil inclusive também muito usado na liderança, né? Tem pessoas que têm essa chamada de dominância, né? No desafio, na eficácia, no resultado. E aí, dependendo da área, ela se torna ali um excepcional líder. Até porque ele é dominante, o próprio nome já fala. Então, importante você estar atento, porque você vai entender por quê. Sobre esse engajamento, né? Que a gente estava falando. É possível eu ter pessoas que são mais engajadas ou menos engajadas no desenvolvimento? Você vai perceber que depende muito do perfil, né, comportamental ou de competências, né, o engajamento dessas pessoas dentro das habilidades delas. A influência, motivado pela liberdade e criatividade e busca relacionamento. Eu tenho um pouco da dominância com a influência. Esse é o meu perfil. Então, mais influente do que dominante, mas hoje bem quase que equilibrado. Vou falar assim, bem equilibrado, sabe? Falo quase porque o influente ainda está à frente. Eu ainda busco a liberdade na minha criatividade. Eu não gosto muito das cópias. Eu gosto das modelagens, de modelar pessoas, sim. E como eu falei para você agora, a importância de nós buscarmos conhecimento todo o tempo, né? Principalmente eu sou cristã, acredito na palavra, sigo um princípio de Cristo e acredito que ele é o maior líder de todos, o maior empreendedor e que todas as respostas estão na Bíblia. Mas eu não fico somente a Bíblia, embora ele é o meu primeiro livro da manhã, embora ele é o meu primeiro relacionamento, ele é o meu maior mentor. Eu não deixo de modelar outros profissionais, até aqueles que eu não acredito na metodologia, eu gosto de estudar para tentar entender, até porque gestora de pessoas faz isso, sem criticar, sem julgar, tentar entender o ponto de vista do outro, né? Até porque existe perfis, né, que a gente pode chamar de tribos diferentes,
e eles vão ser alocados, eles vão ser colocados nesse lugar e eles vão crescendo ali porque eles falam a mesma linguagem. Então, isso também faz toda a diferença no desenvolvimento. Então, eu me considero essa pessoa ali mais influente, mais livre, mais criativa, que gosta desses relacionamentos, escolhi essa área. Acho que estou aí 60% influente, mas eu percebo que eu trabalho em busca de resultados. O C do DISC, né, a gente já falou do D, do I, vou falar do C. O C de cautela, aquele que é motivado pelos altos padrões e eficiência, aquele que busca precisão. A gente sabe daquela pessoa, por exemplo, mais planejadora, aquela pessoa que ela precisa de comprovação, de informações para fazer junção dessas informações, ela gosta de ambientes mais tranquilos, ela é mais sofisticada em seus projetos, né, na sua forma de trabalho também. Normalmente são pessoas que não são impulsivas, que gostam de uma maior estabilidade também. Posso considerar essa pessoa como alguém extremamente detalhista, tá? Então fica aqui também mais um perfil. Então identifica, essa pessoa ela pode trabalhar nessa área que ela está hoje? Será que ela está adequada no perfil certo para a área certa? Preciso te dar essas dicas também, porque senão está impedindo esse desenvolvimento dos colaboradores, tem alguma coisa que está errado, então, né, que não está acontecendo da forma natural também, né, que a gente tem de desenvolver, humanamente falando, que já também nós vamos citar alguns fatores importantes do desenvolvimento humano, que ele não vai fugir do profissional, ele tem sempre uma ligação. A questão da estabilidade, que é a última letrinha do DISC, né? A estabilidade, como é em inglês, tá? É a nomenclatura, então ele entra na estabilidade aqui, com o Szinho, mas aqui para nós brasileiros com Ezinho, a gente coloca lá, que ele é motivado por segurança e lealdade, e ele busca colaboração. Aquela pessoa que ela gosta dessa segurança, da lealdade, gosta de estar trabalhando sempre, não tomar decisões sozinhos, dependente total, aquela pessoa que ela é bem submissa, né, aos processos, gosta de processos. Você pode buscar dentro do perfil estável aquela pessoa que gosta que gosta da rotina, né? Eu, por exemplo, já tenho essa dificuldade, não gosto muito, gosto da criatividade, gosto da inovação, gosto de explorar, então, mas não existe certo e errado, existe na metodologia que se aplica sim para perfis inadequados. Então pode ser que alguém aplique na minha vida uma atividade que não é boa para mim, então você é improdutiva. Então isso vai impedir o meu desenvolvimento. Por isso que eu preciso citar com você esses 4 pilares do DISC, que é muito importante para você aprender e buscar conhecimento. Hoje nós temos muitas ferramentas que nos dão esse conhecimento também, e aqui comigo também você está aprendendo e vai aprender muito mais. Tem muito conhecimento para passar, principalmente porque tenho me aprofundado nessa área e tenho descoberto áreas fantásticas internas que ainda não foi revelada, porque a gente precisa ser ousado assim, não foi revelado? Não, porque assim como passou pessoas em toda a Terra que trouxeram ciências, trouxeram estudos, conhecimentos, metodologias, a gente também tem essa habilidade, você tem, eu tenho, nós temos, então a gente não pode parar. Nós precisamos ir avante, avançar naquilo que o próprio Deus está nos mostrando, né? A gente acredita, a gente tem essa fé e a gente sabe que a gente é capaz, ele entrega assim códigos e chaves preciosas nas nossas mãos para na hora certa ser liberado e atingir de forma poderosa cada empresa, cada vida que entender, que entender a mensagem, que receber esse chamado, que se conectar. Então aqui ficou esses 4 perfis poderosos para você poder te ajudar naquilo que estava te impedindo de desenvolver as pessoas, né, os colaboradores na tua empresa. Então, fica aí essa dica também para você, se está acontecendo isso, fica atento, porque com certeza você vai começar a descobrir aonde que se encontram esses pequenos probleminhas, são pequenos focos de incêndio que você pode ir lá e não ficar só apagando os focos, né? Os focozinhos de incêndio. Você pode ir lá na raiz do problema, já onde está o grande incêndio principal, e já resolver um problema de uma vez por todas na vida de cada colaborador. Assim você resolve de todos os departamentos da tua empresa. Eu deixei aqui separado, né, juntamente com essas perguntas, né, que muitos empresários têm. Aqui até uma historinha que é bem interessante. Na verdade, são fatos reais, né, da vida da gente, de vidas que são importantes
E que sempre vem assim. Tássia, mas existem talentos naturais? Existe talentos naturais, a gente já falou disso aqui. O diferencial está no investimento que se faz esse desenvolvimento, a gente tem falado disso aqui também. Tássia, então quer dizer que não tem jeito, eu vou ter que investir nessas pessoas? Se você tem percebido que as pessoas não se desenvolvem, que não crescem, que a empresa está no mesmo lugar, está estagnada, é porque as pessoas elas não estão escalando esse negócio, elas não estão saindo do lugar. Elas estão dentro de uma forma, tá monótono e vai continuar, e vai ficar daquele mesmo jeito. Ninguém tá instigando ninguém para dar o melhor. É igual ir pra escola, né? Aquela metodologia antiga que nunca mudou e que eu creio, se Deus quiser, mudar. Que a criança ela vai pra escola ali para aprender. Se cada criança fosse para a escola também para ensinar, né, e cada aluno pudesse ensinar um pouquinho e aprender um pouquinho, quantos conhecimentos aquelas crianças todos os dias não iriam ter. Não só um conhecimento que vem de um professor, mas que vem de uma sala inteira, se houvesse um compartilhamento de informações. E na empresa não é diferente, é assim que eu acredito, em todo o ciclo, né, de desenvolvimento de uma humanidade, de todo o ciclo onde há pessoas, em toda a escala, em toda a cadeia, né, de pessoas, eu acredito, de organizações, eu acredito que se as pessoas tivessem momentos para compartilhar, para poder trocar experiências, para poder ser relevante, transbordar na vida de alguém, né? Falar ao coração de outras pessoas ali, seja algo também não só profissional, mas também pessoal, não teriam tantos problemas no dia a dia, né? Guardar, fechar isso no coração, ficar só dentro, não colocar para fora, vai gerar, vai encher. É como encher um balão de ar, ficar soprando, uma hora vai explodir. E agora, se for soltando ar, sempre cabe mais ar. Como encher uma bacia também, um vaso, ele vai enchendo até transbordar. E assim, essa fonte tem que ser inesgotável. E aí eu vou citar aqui, eu até anotei também aqui, porque houve um estudo de sociólogos da época que estudaram uma escola de violinista, né? De violino. Em 3 grandes grupos, e aí eles separaram assim, por amadores, os que eram bons e os que eram níveis internacionais, tipo, eles colocaram exatamente assim. E aí eles fizeram a mesma pergunta para todos, né? Fica essa história para você meditar, olha que interessante e que real, porque isso é real mesmo, tá? Foi um estudo que foi feito, foi escrito até um livro na época falando sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, e aí você acompanha lá. Ele é um livro poderoso também, que fala sobre esse desenvolvimento, né, dessas competências, desenvolvimento de talentos. E aí eles estavam falando dentro desses violinistas, né, que eram ali os bons, os amadores e os níveis internacionais. Eles fizeram a mesma pergunta para todos, que era assim: quantas horas você se dedica para o violino? Os amadores, gente, foi padrão mesmo, assim. Eles falaram que estudavam em torno de 4.000 horas. Estudaram para poder tocar da forma que tocavam, 4.000 horas. Aí os bons, eles trouxeram a informação de que esse processo foi 8.000 horas. E aí os de níveis internacionais vieram também padronizado, todos da mesma... Gente, é impressionante, no mesmo padrão, 10.000 horas. Os de níveis internacionais, né, que é os melhores. E aí foram feitos estudos de basquete, xadrez, piano, e o padrão foi o mesmo. Inacreditável. E aí até foi falado algo muito importante, Mozart, né, que a gente sabe que fez obras maravilhosas e ele só chegou a esse resultado após praticar 10.000 horas. Então ficou comprovado, né, também, alguém relevante, conhecidíssimo no mundo, até hoje falado, né, de obras maravilhosas, o quanto ele se dedicou nisso. E isso nós estamos falando sobre desenvolvimento. Então, o que te impede de desenvolver? É justamente o tempo que se investe, né, nessas pessoas. O que eu tô fazendo por elas também. Ah, Tássia, mas aqui a gente vê que Mozart fez por ele mesmo. Será que ele fez sozinho por ele mesmo? Será que ele não teve ninguém que impulsionou? Porque se a gente vê uma criança que ela já tem uma habilidade, ela vai por si. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que uma criança ela já tem uma habilidade natural de fazer bambolê. Ok, chutando porque tem um bambolê aqui na minha frente. E aí ela vai ficar lá, girando lá.
ela pode ter aquela habilidade, mas é o tempo que ela tá se dedicando naquilo que tá tornando ela melhor. Então, sem sombra de dúvidas que é dessa forma. E com certeza alguém deu bambolê, sabe? Ela não foi lá atrás. Então, se ele é bom no violão, alguém deu o violão e começou a dizer: nossa, você é muito bom. Nossa, você tem habilidade. Então, tem um incentivo, porque já é comprovado também que se a gente, né, isso é falado também, muito comentado, e você também pode buscar informações a respeito, se você colocar duas plantas, plantar juntamente aquelas duas plantinhas na mesma época, e você cuidar dessas plantas, né, ali, deixar elas crescerem, né, deixá-las com você, mas você só proferir palavras de maldição para uma e de bênção para outra, uma vai minguar, vai apodrecer, enquanto a outra vai ficar vistosa, né? Várias pessoas já fizeram esse teste. Eu confesso para você que nunca fiz, mas fiquei super maravilhada com o resultado quando eu fiz a pesquisa. Eu fui fazer a pesquisa, eu nunca fiz porque eu fiquei convencida mesmo, e eu costumo testar, mas esse eu fiquei convencidíssima, porque eu acredito no dom da palavra, no poder da palavra. A gente sabe que a gente precisa investir tempo de desenvolvimento. E mesmo que a criança ali nasça com uma habilidade natural, um jovem tem uma habilidade natural, ele vai precisar de apoio, vai precisar estudar. Eu mesmo estudo muito mesmo, dedico muitas horas do meu dia estudando há muito tempo, amo conhecimento, amo estudar diversos assuntos diferentes, não sei de tudo, mas gosto de estudar um pouquinho de cada assunto, estar atualizada. E isso vai fazendo a diferença também na nossa vida profissional, com certeza. Um outro exemplo é o Will Smith, né? E aí eu li algo sobre ele muito interessante, né? Porque ele decorava as falas de outros personagens, de outros amigos lá. Enquanto todo mundo ia comer, ia dormir, eu tava lendo a respeito, ele ia decorar, ele ia se esforçar. Então ele se destacou nessa área, né? E quantos filmes maravilhosos ele fez. Então fica aí também um exemplo do que eles precisaram fazer de diferente para ter resultados diferentes. Isso está dentro do desenvolvimento de cada um de nós. A gente precisa empenhar, colocar ali o máximo de qualidade, quantidade, né? Mas principalmente colocar nossa identidade naquilo que a gente ama fazer. Esse é o grande diferencial. Fazer o que foi chamado para fazer. Por isso que eu falei sobre perfis técnicos também, né? Competências técnicas que cada um tem dentro do seu perfil. Não podia deixar de falar de Bill Gates, né, que abandonou sua faculdade no 2º ano, e é real, e ele fundou a Microsoft, né, bem nessa época. Uau! E o que é muito interessante é que ele já estudava programação há 7 anos atrás, ou seja, dessa data onde ele estava no 2º período, né, no 2º ano, ele já estudava há 7 anos a programação, ou seja, ele tinha por volta de 14 anos de idade. Isso é chocante, né? Naquele 1975, eu tô falando a data que eu não tá anotada, eu não lembro exatamente, mas eu fico pensando, né? Um menino ali com 14 anos de idade, que já estudava programação. Muito amor, tinha esse aí, eu acredito que esse despertar natural do chamado dele, da identidade dele, mas ele investiu tudo, ele fez muitas renúncias, né? E quem precisava estar ao lado dele, quem já assistiu as séries, né? Os filmes dele, os livros, quem já acompanhou a história sabe que ele era um influenciador, de fato, um empreendedor, um inovador sem tamanha, alguém que trouxe uma mudança, né, no nosso mundo, na nossa área de inovação. E ele com certeza teve também ali aquelas pessoas que acreditaram, que fizeram esse trabalho acontecer junto com ele. Então o processo habilite as pessoas que estão contigo. Eu falei tudo isso para chegar nessa frase: habilite as pessoas que estão com você. Descubra aquilo que elas foram chamadas, aquilo que ela é relevante, aquilo que ela é apaixonada, e incentive, seja um facilitador na vida dessas pessoas, um facilitador de sonhos, um facilitador de processos, né, de realizações, e se coloque à disposição para poder auxiliar e ajudar, já que ela faz parte da tua empresa, dos teus negócios, do teu time. Então, que a gente possa colaborar, que a gente possa oferecer a nossa parte, né, gerar essa ponte de via dupla, né, de mão dupla. A gente falou aqui que não existe talentos naturais, né, assim, que existe talentos naturais, mas eles não são melhores, digamos assim, do que os outros têm essa capacidade, sim, eles têm essa capacidade de se reinventar, eles têm essa capacidade de dar o seu melhor.
de fazer algo sobremodo, de se tornar um expert, um nível internacional. A gente falou sobre 3 níveis aqui, né? Daquele nível bem básico, daquele nível que está bom, que é o nível intermediário, e aquele nível avançado. Então, ainda que exista talentos naturais, né? Quando eu digo aqui que tem pessoas que dizem que não existe, não existe. Eu acredito que sim, que tem habilidades. Eu, por exemplo, novinha, já cortava cabelo com muita facilidade. Poderia ter me especializado ainda mais nessa área, mas me dediquei na minha área, né, na área de gestão, na área de administração de empresas, de processos gerenciais, e fui me especializando em pessoas, fui me apaixonando cada dia mais. E pronto, fiz alguns cursos nessa área, na área de estética, mas não era predominante em mim, não era maior do que a minha fome, minha sede, o meu desejo, a minha motivação de trabalhar nas organizações e negócios na área de gestão, né? Então, se eu fosse trabalhar com a área da beleza, seria nessa área de gestão, de cuidar do negócio como um todo, de fazer ele acontecer, né? Do círculo virtuoso, onde tudo está interligado, né? Não só ali com a mão na massa, que é muito importante, por exemplo, ele cortar um cabelo, fazer uma mecha, fazer uma sobrancelha, um cílio, uma limpeza de pele, uma massagem, uma depilação, etc. Infinito, né? É uma área abrangente. Nossa, mas é incrível isso, por que você não se dedicou a isso? Porque eu sei que a minha identidade, né, o meu chamado, o meu propósito, ele está muito mais além do que uma habilidade natural também que eu tenho. Essa também é uma habilidade natural, a comunicação, a análise, a percepção de pessoas, a facilidade de conhecer processos em pessoas e desenvolver essas pessoas no meio do caminho e ser lançadores de pessoas, né? Eu gosto muito de falar que a minha maior paixão é ver as pessoas indo para o destino delas e estando realizadas, ficando realizadas, né? Cuidando da família, realizando seus propósitos de vida, e essa é a minha motivação maior, e é desde muito cedo também. Então, junto com o corte de cabelo, o fato de eu olhar para as pessoas ao meu redor e muitas vezes ver que elas estavam estagnadas, me gerava ali uma fome, uma sede, um desejo de falar assim, como que eu posso fazer para ser uma facilitadora, para ser uma flecheira na vida dessas pessoas, para ser a base de mísseis, porque eu preciso lançar essas pessoas para o alvo, eu posso fazer isso. Então, tão nova, eu já tinha contato com pessoas e me tornei gestora muito, muito cedo também, líder, né, de equipes, e foi experiências maravilhosas, só me jogaram cada vez mais pro alvo. E te confesso que tava sempre ali uma tesourinha na mão também, cortando um cabelinho em outro, porque acabavam descobrindo esse talento. Então corta aqui pra mim, corta aqui, e aí gerava mais vínculo ainda, né, porque aí toda vez corta. Eu sempre digo que o esforço, ele te leva ao topo. Então, se não está acontecendo hoje esse desenvolvimento, é por esse motivo, a questão mesmo do investimento nessas pessoas. Precisa investir. Você tem um exemplo, Tássia, de como fazer isso? Porque até agora você me falou, beleza, ok. Mas e aí, como que eu faço isso, né? E desenvolver pessoas é uma decisão. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar é que é uma decisão. Você precisa decidir, e aí você está decidido a cuidar dessas pessoas. E uma forma de fazer isso é investir mais, né, em você como líder, como eu falei que eu tive que fazer comigo também todos os dias e faço até hoje, não paro, não vou parar. E despertar essas pessoas, sabe? Descobrir esses profissionais que têm ao seu lado, que são apaixonados por áreas específicas e ser lançador de pessoa, né? Ser aquela pessoa que observa o teu colaborador e fala, uau, ele pode se tornar um expert, eu não quero simplesmente alguém bom, muito menos alguém que está ali por estar, né? Alguém mediano, na média. Não quero. Quero alguém extraordinário, quero um perfil expert nessa área, quero o máximo de pessoas ao meu lado, nível hard, né? Nível internacional. Mas isso vai depender de você e, claro, gente, com certeza, das pessoas que estão contigo. E aí a decisão é sua. Que tipo de pessoa que você quer ao seu lado? Qual profissional que você deseja caminhar juntamente com você? Uma observação que é muito importante. Existem metodologias que são aplicadas. E o tempo de desenvolvimento de uma pessoa é diferente da outra. Por exemplo, eu sou extremamente executora, então eu faço tudo muito mais rápido do que alguém que é mais planejador analista, uma pessoa que vai analisar muito. Só que essa pessoa que é analista, ela corre muito menos risco, ela tem mais precisão também nos seus resultados, ela é alguém especialista.
né? E a gente precisa de todos os tipos de perfis, de talentos, né? Não podemos desprezar nenhum. É muito importante a gente conhecer as competências de cada grupo. Então, dentro disso, nesse processo no qual você está desenvolvendo pessoas, os níveis, né, de perfis, cuidado para você não menosprezar alguém que é diferente de você, porque o diferente é ele que nos acrescenta. Então, eu gosto de dizer que um perfil que me completa é o perfil que ele é analítico, analista. O perfil mais do meu esposo, ele me completa 100% porque ele é analista. Então, eu vou lá executar, eu posso pedir uma consultoria para ele. Analisa isso para mim, o que você acha? E ainda que às vezes o analista ele traz um ponto negativo, né, mais crítico, um olhar mais crítico mesmo, assim, mais negativo, que é um pouco ruim, mais pessimista, é muito bom que a gente possa receber, né, esse conselho, na multidão de conselho à sabedoria, assim está em Provérbios, a gente precisa se apegar naquilo que vem como vida para nós, como manual de vida. E essas pessoas que elas nos acrescentam, que vê o que a gente não vê, faz a diferença na precisão dos nossos projetos, né, da nossa história, dos negócios, na nossa própria vida. São pessoas que caminham e que nos conhecem, não qualquer pessoa. Diferente opinião de conselho, então você entendeu. Mas aí cuidado, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, ou às vezes até essa mania mesmo de buscar pessoas que são muito parecidas conosco, pessoas que não são pedras de tropeço. E aí, não, pessoa lenta, eu não quero pessoa lenta. Só que acontece que não é uma questão de ser lento, é que comparado a você, talvez que é mais executor, a outra pessoa ela fica num degrau abaixo para você, mas ela não está. Ela está no momento dela, no tempo dela para fazer o que ela precisa fazer, que é o que você não faz. Então, assim é o nosso caso também. Então, se é aquele líder que ele é mais fechado, né, ele é mais analista, ele é mais planejador, ele fica mais fechado no canto dele, ele não é tão comunicador, tão executor, ele precisa do comunicador, do executor ali também junto com ele. E essas pessoas, elas fazem o negócio ser exponencial também, escalável, ela traz a visão estratégica para o negócio também, ela traz os resultados, os números, elas cuidam das pessoas, elas colocam para fazer aquilo que você analisou e planejou. Porque muitas vezes, né, o analista e planejador, eles também não conseguem executar na rapidez que um executor executa. Então, seguir essas metodologias de gestão, que são muitas no mercado, né? Mas sempre ter a tua própria identidade, não esquecer de manter a tua missão, visão e valor do teu negócio, tá? Junto a essas metodologias, junto a esses sistemas, tá? Aquilo que você está trazendo de ciência de fora, de informação de fora, ela tem que estar integrada junto com a tua própria essência. Não mude isso jamais para dar certo, porque aí não vai dar certo. Se você se perder, inclusive os teus colaboradores e parceiros, eles precisam entender isso desde a contratação. Isso também é algo que atrapalha muito no desenvolvimento de pessoas. É o processo da contratação de forma errada, por causa de desespero, apavoramento, vai e contrata o profissional para tapar um buraco ali, e ali começa um grande problema. Isso também impede o desenvolvimento, porque às vezes a pessoa ela não vai ficar contigo ali, ela não está feliz ali, não é ali que ela deveria estar, ainda não está tendo um acompanhamento que deveria, e aí fica muito pior do que você pode imaginar. E aí, de quanto em quanto tempo eu devo fazer esse trabalho, tá? Se isso vai depender mesmo do tipo de profissional que você quer do teu lado, né? Nós citamos ali homens conhecidos, né? Tem homens e mulheres conhecidos na história, né, da humanidade que nos deixam isso como um exemplo, né? Quanto mais eu invisto tempo, né, com filhos, por exemplo, mais eu vou desenvolver nele aquilo que eu acho que é importante para ele e para nós. Então, lembrando que quem tem filho, normalmente, né, acaba sempre deixando uma identidade muito semelhante à sua naquela criança. Porque o tempo que está caminhando junto. Tem aqueles que não, né, que acabam, infelizmente, não deixando aquele liderado, que aquela criança fluir no seu próprio chamado, e ali, né, o sonho que eu não realizei, agora eu vou jogar, né, para aquela criança viver, eu quero que meu filho cumpra o que eu não cumpri, e aquilo ali é um caos, assim, né? Pode-se dizer que pode acontecer por um milagre aquela criança ter aquele chamado, aquela identidade, e vai fluir, mas tem muitos casos que não, e é onde tem muitos problemas de identidade, né, de filhos aí, e a gente vê isso na empresa muito claramente quando a gente vai fazer um desenvolvimento de talentos, problemas de paternidade, problemas de maternidade, de professores, líderes que já passaram na vida deles e que deixaram uma marca
muito forte, é muito difícil, drives que foram instalados na mente, né? E aí a pergunta é, se de quanto em quanto tempo você deve fazer, a pergunta para você quer amadores do teu lado, você quer profissionais bons ou você quer profissionais experts? Você quer profissionais internacionais, você quer que a tua empresa alcance uma escalada internacional? Não, Tássia, não é para tanto. Mas quando eu falo assim, ser expert, ter uma escalada internacional, ainda que você diga, não é para tanto, quanto mais você sonha, mais você escalar, mais você quiser alcançar e mais você investir, mais próximo daquilo que você realiza. O negócio se você sonhar pequeno, você vai alcançar pequeno. Então, não diminua aquilo que Deus colocou na tua mão, né? Esse projeto que Deus colocou na tua mão e essas pessoas que Ele está te entregando que são talentos preciosos para você fazer gestão, para você cuidar. Não estou falando ser babá, não estou falando passar a mão na cabeça, né? Não estou falando de investimento, de ser um facilitador, de ser alguém, um potencial, um líder influência, um líder aquele que está sendo observado. Ele carrega um papel muito forte, muito parecido com o da paternidade. E aí, para fechar, a pergunta que não quer calar. Como fazer isso tudo, Tássia, se eu não tenho habilidade? Ai, Tássia, se eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura física, ai, eu não tenho estrutura nem física nem sistêmica para fazer essas coisas, ou até mesmo eu não acredito nesse trabalho, não acredito que é por aí, eu não acredito, eu acredito que as pessoas têm que se virar. Tipo assim, né? Ainda que você fale todas essas coisas e você tem essa pergunta aí, né? A pergunta que não quer calar, né? Dizendo que você, de fato, não, eu não sei como é que eu vou fazer isso. A resposta para você é desinstale esses drives antigos, né? Porque há drives instalados em você, então. Porque tudo é sobre pessoas. Tudo acontece por causa de pessoas, né? Eu até essa semana estava refletindo sobre uma história. Se você tiver milionário numa ilha deserta, qual que é o sentido disso? Se você tiver um restaurante lá, você precisa das pessoas para poder te servir, né? Ou você vai ficar sozinho lá e vai fazer a tua própria comida, ainda que tu faça, qual que é o sentido disso? Então desinstale esses drives antigos, instale novos, modele empresários. Essa é a dica para você. Modele empresários de sucesso. Veja o que eles precisaram fazer para quebrar todos esses paradigmas, como eles têm lidado com pessoas, né? Como eles têm crescido. Eu hoje, por exemplo, lidero aí grupos, né, na área de gestão de pessoas, no nível Brasil, empresas de sucesso relevantes, e tem empresas investindo, então não deixe de investir, acredite, mude esse drive, essa crença limitante que tem limitado você, e você vai continuar tendo resultados iguais, continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, tá bom? Então, aquele que quer resultado diferente, precisa mudar, faça tudo diferente, e comece com a gestão de pessoas. Muito obrigada, e eu aguardo vocês nos próximos temas, né, nos próximos estudos que nós vamos estar fazendo por aqui, conteúdos aí de qualidade na área de gestão de pessoas para você empresário.